Deus, nós precisamos de você hoje. Jesus, fala comigo. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Espírito Santo, você que foi uma chama ardente dentro de mim, queima mais uma vez. Tira as vendas dos meus olhos. Tira os tampões dos meus ouvidos. Abre meu coração, Pai, para te perceber e te mudar. Espírito Santo, vem e começa a tocar cada uma dessas vidas, Pai. Faz essa noite, Pai, mais especial do que ela já está sendo, Deus. Uma noite transformadora de poder de Deus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Agora eu posso gritar um pouquinho mais. Abra comigo em Efésios capítulo 3, no verso 7. Efésios capítulo 3, no verso 7. Diz assim a palavra de Deus: deste evangelho tornei-me ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Insondáveis riquezas de Cristo. E esclarecer a todos a administração deste mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Essa palavra, ela é muito impressionante para nós nos dias de hoje. Ela revela o propósito de vida de um homem. Essas palavras que foram ditas revelam no norte aquilo que mantinha vivo uma chama dentro de uma pessoa. Quem escreveu esse texto, essa carta a Éfeso, foi Paulo. E ele escreve revelando qual era o tipo da sua vida. A revelação das riquezas de Cristo. Ele fala: eu nasci para isso, em outras palavras. Eu fui feito para te adorar, Deus. Eu fui criado para que eu pudesse revelar quem o Senhor é. Eu fui feito, gerado, pensado, programado, esperado para que fosse a revelação de quem é Cristo. E eu não estou satisfeito em outro lugar. Eu não sou completo em outro lugar. Eu não sou cheio em outro lugar. Eu não me encontro paz em outro lugar. Eu não me encontro satisfação em vida a não ser cumprindo o chamado que o Senhor me deu. Eu encontrei vida em Ti. E essa é a minha carta do meu propósito, de quem eu sou. Esse é o texto que Paulo escreve a nós nos dias de hoje. E o que Paulo nos revela é um coração, é uma pessoa que tem a certeza do seu propósito. A certeza daquilo que ele foi chamado e feito para fazer. E hoje, meus irmãos, é raro encontrar alguém que tenha certeza daquilo que foi criado para fazer. É raro as pessoas que têm a consciência de algo maior do que apenas acumular dinheiro, acumular riquezas, acumular empresas, acumular sucessos, acumular fama. Entender que há um propósito maior do que todas estas coisas que nos fazem completos. É raro encontrar alguém assim, mas Paulo foi um homem como esse, que estava cheio da certeza do seu propósito. Cheio da certeza daquilo que ele era, daquilo que ele precisava ser. E alguém que tem a certeza do seu propósito, ele é satisfeito
Ele não inveja outro homem. Ele não inveja os outros sucessos. Ele não fica se comparando. Quando ele entende por que ele foi chamado, ele está posicionado neste lugar de você entender o porquê você foi formado e está fazendo o que você está fazendo. Você não interessa se hoje você caminhou 1 quilômetro e o seu vizinho caminhou 10. Porque o 1 quilômetro que Deus te pediu, você está fazendo. E você está satisfeito. E você não vive mais pela expectativa, comparações e visão do outro. Mas está satisfeito, satisfeito em Deus, satisfeito no Senhor, cheio, pleno, completo. Porque você sabe que está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Cheio. No lugar certo, no momento certo. Formado para a coisa certa. Não há lugar melhor de estar na certeza do propósito de Deus nas nossas vidas. Não há. Nada consegue suprir esse vazio aí. Nada. Se Deus te chamou para entregar o evangelho a todo aquele que é gentil, todo aquele que não crê, você pode ser o homem de mais sucesso na área profissional da sua vida, você nunca vai estar satisfeito. Se Deus te chamou para ser um empresário, ou você dá um microfone na mão pregando, você nunca vai estar satisfeito. Você entende a dicotomia disso? Não é o que você faz. Não é o resultado do que você faz. Mas é o que Deus te chamou para fazer. E entender isso é um cerne da vida cristã. Você entender por que você foi criado, formado, é o cerne, é o direcionamento, é a veia central de você entender o seu propósito aqui na Terra. Entender que a vida é isso aqui, ó. Fugaz. Não é quando você tiver tempo. Não é quando você puder. Não é quando você estiver cansado. Não é quando você casar, quando você se formar na faculdade. É quem você é. Seu chamado, seu propósito é o que você faz. Te dá aquela carga de endorfina dentro de você. Cheio. Eu amo fazer isso. Eu nasci para... Quem encontrou, quem foi privilegiado de encontrar o seu propósito e cumpri-lo, entende o que eu estou falando. De você fazer não por uns falar, não por um dinheiro que vai cair na conta, mas porque você simplesmente ama. Ama. E aí você pode fazer o dia inteiro, todo dia, que você não fique cansado. Você pode vir tocar em todos os cultos. Vai dar uma cansada. Mas você vai chegar em casa, você não vai olhar para esse cansaço. Eu falo, nossa, não devia ter ido. Não devia ter feito isso. Você vai olhar e vai falar, obrigado, Deus, porque se eu estou cansado é porque eu dei tudo o que eu tinha. E eu estou satisfeito. Teu propósito, aquilo que Deus te criou para fazer, e só você não consegue fazer. E quando eu falo isso, talvez algumas pessoas não conseguem compreender o que é e por que você foi criado. Porque quando a gente fala em propósito, normalmente a nossa mente ela tende a acreditar que são coisas gigantescas. Quando a gente fala em propósito, o que vem à nossa mente são grandes atos, grandes coisas sendo feitas que nós nos sentimos pequenos. É andar sobre as águas, é fazer um morto ressuscitar, é largar tudo e viver no ministério. A gente imagina que são coisas assim, são coisas excepcionais, gigantescas. Mas o propósito de cada um, meu irmão, é diferente. E nem sempre são grandes coisas. Nem sempre é ser a estrela da noite. Nem sempre é ser o centro das atenções. Às vezes deu propósito. É como aquela serva que nós ouvimos na pregação do Fischer, umas 3 semanas atrás, 2 semanas. Que o seu nome não é mencionado. Mas é aquela que fala, não, há um Deus que pode te curar. O propósito dela era ser fiel a Deus, ser uma camareira, arrumar a casa. E por ela estar cumprindo o propósito daquilo que Deus tinha para ela, ela pôde ser
um vaso de onde. Talvez o teu propósito é algo na sua casa. Vamos imaginar um menino falta no culto. E esse menino, nesse dia, ele levaria poucos pães e poucos peixes. E quando Jesus manda o povo sentar, ele pergunta, tem comida aí? E ninguém tem nada. Como seria o que ele escolhe? O propósito daquele menino era ser o sustento de uma multidão. E ele foi fiel a poucas coisas. Ele levou o que era necessário no momento certo, da forma certa. Aos olhos das pessoas, talvez não grande coisa. Vocês entenderam quando eu comecei a falar? Não há um propósito que te deixa insatisfeito quando você está vivendo ele. Às vezes você pode estar se achando, cara, eu ainda nem casei, meus amigos já estão tendo filhos. Eu ainda nem terminei a faculdade, eles já estão ricos. E a gente começa a diminuir o que Deus nos chamou para fazer no nosso tempo, da nossa forma, no nosso correto. Porque a gente acha que a vida é uma corrida de quem chega no final primeiro. O bom combate e a corrida é Cristo. Ele tem um tempo certo para todas as coisas. A gente pode se lembrar também de Davi, um pastor de ovelhas. Seu pai fala, leva esses queijos aqui, leva esses motivitos para os seus irmãos. E naquele momento que ele é fiel lá, pequena coisa, que ele enfrenta Golias, que tem o seu sucesso, o seu nome soprado, porque a gente soubesse que ele é do sistema. Se Davi não fosse fiel nessas coisas pequenas, onde ele estaria? Será que ele seria o homem segundo o coração de Deus? Se ele olhasse para esse pedido do papai, mas eu sou rei, fui ungido por Samuel, eu não vou levar comida para os meus irmãos. Fiel, muito simples, meu irmão. Fiel nessas poucas coisas. Davi não estava tentando ser grande. Davi não estava fazendo as coisas querendo ser maior que os outros, mas por ele ser humilde, cumprir o propósito dele, Deus o fez rei sobre grandes coisas. Propósito de Davi era reinar. No tempo certo, na hora certa. Propósito é isso, meus irmãos. É o que você foi chamado para fazer. É o que Deus te direcionou. Que vai além de você. Vai além da esperança. E toda vez que esse propósito ele é deixado de lado, você pode ter certeza que o seu coração vai encontrar ansiedade, medo, fadiga. Porque quanto mais você está do seu propósito, você está, mais perto de Deus você está. Sabe por que é tão difícil se manter fiel a isso? Porque o inferno odeia quando você está fazendo o que Deus pede que você fizesse. Sabe por que as coisas ficam tão difíceis quando a gente se mantém fiel a isso? Porque o inferno quer que você recue. Porque ele quer a sua vida nas mãos dele e não de Deus. É por isso que ele te dá um copo, te dá uma mesa, te dá uma vela, te dá riquezas, enquanto Deus te dá um campo, para que você possa ceifar, trabalhar. Não há trabalho melhor do que o campo de Deus. Talvez o seu propósito é criar um filho que só você conseguiria ser mãe. O seu propósito é ser um amigo. Você está entendendo? O propósito não é só o microfone na mão, uma pregação, um louvor com a canção. Talvez o teu propósito é ser rico e abençoar famílias. Amém. Eu quero ver isso. Ai, Jesus. Queria muito. Qual, meu? Meu propósito, meus irmãos, é isso aqui, ó. Eu nasci para isso. Fazer Jesus conhecido. E quando a gente está fiel ao propósito, é difícil, como eu falei.
Porque a gente não consegue entender que propósito e conforto são coisas diferentes. Eu me lembro a primeira vez que eu preguei, e por graça, estavam os meus primeiros pastores aqui, no domingo de manhã. Aqueles primeiros loucos que me deram a oportunidade de falar. Meus irmãos, o que eu falei na minha primeira pregação? Eu não posso nem falar aqui que tá filmando aqui. Eu saí de lá desgostoso. Eu saí de lá, nossa, eu nunca mais quero fazer isso na minha vida. Só que o tempo passou. E esse desconforto que eu senti por estar fazendo o que eu fui criado para fazer, deu lugar para uma chama que queima no meu peito até o dia de hoje. Até o dia de hoje. No primeiro momento, vai parecer que é difícil você se manter fiel ao propósito que Deus te chama. Vai exigir esforço. Satanás vai botar tanto trabalho para você fazer. Você vai estar tão cansado e vai falar, não consigo mais fazer o que eu gosto de fazer. Porque eu tô cansado. Ele vai te dar... Ele vai dar escalas, ele vai encher a sua agenda de coisas, para que você fique tomado por aquilo que não tem valor. Por aquilo que não queima. Até que você não aguente mais. E a sua relação vai vir de domingo, sentar e eu vou esse lixo. E desistir daquilo que Deus te chama. Eu nasci, como eu falei, para fazer o que eu faço aqui. E eu amo. Mas não é fácil, meus irmãos. Não é confortável. Propósito e conforto não é a mesma coisa. Preguei de manhã, saí, fui no velório. Mexe muito comigo isso, é muito difícil para mim estar em lugares assim. Aí de noite tem um batismo, uma alegria. Eu tenho reunião de ministério, eu tenho um casamento para fazer. Eu tenho que acompanhar o irmão. Aí eu tô, como aconteceu, segunda-feira era minha cara do dia de descanso, uma pessoa me para. Você é o Bruno? Eu de cara fechada. Você é o Brunão? Eu olhei, por quê? Não, porque te conheci no estúdio, não sei o que, eu tô precisando de ajuda, meu casamento. Eu falei, nossa. Fiquei 1 hora, 2 horas no armário, acho chegar com 3 horas na casa da pessoa, eu tô mandando disparar. Desgasta. É difícil, meus irmãos. Às vezes é difícil subir e pregar. Enquanto o nosso coração tá machucado. Só que eu fui chamado para fazer isso. E eu não sou um coitadinho porque faço. Eu amo. Eu tenho prazer. Eu vivo. Eu nasci para fazer Jesus conhecido. Qual é o seu propósito? O que você está deixando de lado? O que você está colocando como prioridade? Sua satisfação pessoal? Eu preciso cuidar de mim. Você precisa cuidar de você. Mas Deus sempre em primeiro lugar. Porque você pode ter uma vida saudável. E amanhã... E aquilo que você deveria ter feito não foi feito. Você entende que Paulo escreve essa carta não num lugar de paz? Você entende o contexto que Paulo manda essa carta para Éfeso? A Bíblia diz que ele foi escorcado quase até a morte. A palavra de Deus diz que por vezes ele ficou humilhado, preso num lugar escuro, solitário. E a primeira carta que Paulo manda é falando do seu propósito contra essa chama. Ainda está vivo contra ele, amados. Primeira carta. A primeira carta que ele podia ter mandado era: socorro, me ajuda, me tira daqui. Só que os olhos de Paulo estavam tão fitos, tão fixos no propósito que ele foi criado, que as circunstâncias ao seu redor
Nada at all. Natação. Propósito em meio às prisões é o título dessa mensagem. Eu não sei você, mas a minha primeira carta seria pedir ajuda. Desesperado. Deus, me tira daqui. Eu não mereço passar por isso. E assim tem sido as nossas orações. As nossas orações, a nossa vida tem sido direcionada ao nosso conforto, às nossas circunstâncias e não uma submissão à direção daquilo que Deus quer para nós. Quantas vezes você olhou, Deus, como é? Às vezes você nem sabe. Você nunca dobrou o seu joelho e clamou ao Pai. A gente está tão acostumado, é a nossa vontade, o nosso querer. E a gente se esquece do modelo. Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas seja feita a sua vontade. Deus, se der, me deixa as circunstâncias melhores, mas se não der, tô correndo. É a tua vontade. As circunstâncias não ditam se você cumpre, vive e faz o seu propósito, não. Você pode ser solteiro, casado, desempregado, empregado, rico, milionário, pobre. Não é isso que vai ditar você viver tudo que Deus te chamou para fazer, não. Porque se for o ambiente que vai ditar aquilo que você faz, acabou. Que esse mundo é mau, esse mundo é violento, esse mundo é difícil. Agora, se você consegue enxergar além da sua dor, de fazer algo que vale a pena com seu tempo de vida, você vai ter a maior vida que você já sonhou. Você vai ter vida, você vai viver de verdade. Vida. Você vai olhar a falta de dinheiro e vai falar, eu confio em Deus. Você vai olhar a doença e vai falar, eu confio em Deus. Você vai ver a prisão, a humilhação, o abandono e vai falar, eu confio em Deus. Porque você está no lugar certo, fazendo a coisa certa, no momento certo. Porque esse é o seu propósito. E é algo muito interessante que a Bíblia nos mostra. E que o propósito ele cresce em meio às lutas. Todas as vezes que eles são ofertados, todas as vezes que o povo de Deus era esmagado, era onde saía as mais puras verdades do Senhor. O arrependimento mais verdadeiro. Eu não sei você, mas as minhas intimidades por Deus mais poderosas foram os meus momentos de maior tristeza. Foi na morte do meu pai, na morte da Maria. Eu não quero ficar falando aqui da minha vida. Mas esses foram os momentos de lágrima debruçado que Deus faz comigo. Que eu mais senti a presença dele. Só não foi aqui. Foi aqui pulando um louvor lindo, maravilhoso, cheio da presença de Deus. Foi sozinho. Quando eu achei que eu ia morrer de dor. Muita tristeza. Que eu falei, acabou. E ele veio com tosse. Independente da circunstância que eu estava vivendo. Quanto mais o povo era humilhado no Egito, mais ele crescia. Uma mensagem que eu trouxe um tempo atrás, inspirada no sermão de Bill Johnson, quando ele perde a sua esposa. E diz assim: só que nós temos o privilégio de adorar a Deus em meio às lágrimas, porque chegará um momento que a dor cessará, a tristeza passará, e nós vamos adorar a Deus em plenitude de vida. Pois aqui a gente consegue, em meio a qualquer circunstância, dificuldade, adorar a Deus com o nosso coração quebrado e aprender mais dele, aprender mais de Deus. Então eu não sei qual é o seu propósito, mas há alguém para a sua vida.
E você só vai ser completo, satisfeito, feliz, inteiro, se você viver ele de forma completa. Deixa o Senhor aí falar com você, se entender um pouco o que ele está ministrando sobre a sua vida. Queria muito que hoje fosse um dia que eu estivesse muito alegre, gritando. Eu tô feliz, tá, gente? Tô mal não, mas... Mas eu acho que hoje é um dia nesse, de intimidade com Deus. Pra valer. E o maior exemplo daquele que foi fiel ao seu propósito, acima de qualquer circunstância, como eu disse, foi nosso Senhor Jesus. Ele é o nosso modelo. Ele é o nosso caminho, Ele é a nossa vida, Ele é a nossa justiça, Ele é o nosso sol, Ele é o nosso descanso, Ele é a nossa paz, Ele é nosso Senhor, Ele é nosso Pai, Ele é nosso amigo, Ele é nosso Redentor, Ele é nosso Messias, aguardado, esperado. E ele está aqui. Porque ele foi fiel ao propósito que o Pai fez. Porque Hércules não foi dor, mas foi na vitória contra a morte. Não foi humilhação. Foi exaltação e honra ao nome de Jesus. E viva eternamente. Tá. Hoje você pode estar vivendo uma circunstância que você vê a sua vida presa, assim como Paulo estava preso, a um ambiente financeiro, uma dificuldade emocional, uma dificuldade pessoal, que eu quero te encorajar a tirar o olho um pouco das circunstâncias, do ambiente que você está, colocar o propósito que Deus chamou, para que você possa viver, porque o diabo quer te enganar, quer colocar uma venda, para que você fique com uma barata correndo para lá e para cá, para lá e para cá, e às vezes é coisa justa. Preciso cuidar disso, eu preciso ir na escola dar um filho, eu preciso trabalhar, eu preciso... E Deus está falando, olha, tá um pouquinho, ajuda sua família e ora, porque eu tenho graça para vocês. Ele está falando, volta a cantar. Tô com saudade de ouvir a sua voz. Volta a pregar. Volta a cuidar da sua casa, volta a perdoar. Porém, você pode sair daqui como um multidão. Igual. Ou com coisas renovadas e vivas dentro de você. Decidido a viver o que Deus te chamou para viver. Sem desculpas. E sem medo. E cheio. Mas enquanto eu estava pregando, eu vi corações distantes de Deus. O Senhor me mostrou pessoas que se decepcionaram com a igreja. E não querem fazer mais nada. Ele me mostrou pessoas que foram feridas no seu casamento. É para você essa palavra. Ele quer você de volta. Ele quer de você fazer o que você precisa fazer. Que Ele te chamou, Ele te formou para fazer. Ele quer te encontrar essa noite. Se você abrir o seu coração, Ele vai queimar. O momento está queimando agora. Um fogo que não dá para conter.